Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Há muitas moradas na casa de meu pai. E o palestrante da noite é o nosso querido amigo Lauro Hanna. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento, a todos os ouvintes e ao palestrante da noite. Honra muito grande. Eu agradeço ao Grupo Espírita Nossa Casa pelo convite, em especial a você, responsável pela
por essa oportunidade e agradeço a todos os irmãos que estão sintonizados nesse momento conosco, que possam realmente aproveitar esse momento para reflexão, para uma troca de informações e de aprendizado para todos nós. Muito obrigado, viu? Mais uma vez por essa oportunidade. Então, vou fazer a prece de abertura. Então, depois eu passo a palavra para você, tá? Tá ótimo, muito obrigado. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e em nossos lares neste momento. Que consigamos estar aptos a receber toda a harmonia, paz e energia para que estejamos preparados a nos tornarmos seres melhores a cada dia. Que a espiritualidade maior possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor, a fim de que consigamos compreender as lições que nos serão ensinadas nesta noite pelo nosso amigo Lauro, que sempre nos brinda com inúmeras lições relacionadas à seara espírita, descortinando aos poucos o nosso véu da ignorância, nos servindo de inúmeras lições que enriquece e engrandece esta nossa jornada de trabalho e de provas, para que o amor se faça presente em nossa morada, que consigamos traçar nossos caminhos com leveza e simpatia para conosco e para com o próximo, hoje e sempre. Seja bem-vindo, Lauro. Muito obrigado, Zé Ricardo, mais uma vez. Muito obrigado a todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, nos dando essa oportunidade para essa troca de informações e de aprendizado. Então, vamos aqui Está visível? Deixa eu ver. Ok. Certo. Está na tela inteira. Tá. Oi? Compartilhar aqui. Esse aqui? Perfeito. Ah, tá, perfeito. Aqui. Tá. Muito obrigado, Zé Ricardo. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês.
Nós vamos abordar então o tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que é um tema muito importante de mais um dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, desta obra codificada por Allan Kardec, que nos mostra a visão do Espiritismo sobre vários dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e um deles é esse referente ao capítulo 3, de que há muitas moradas na casa de meu Pai e os diferentes estados da alma na erraticidade. Vamos então analisar o que o nosso Mestre Jesus quis nos ensinar quando ele afirmou que há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quer dizer, uma mensagem, acima de tudo, de fé, em que o nosso Mestre Jesus pediu, na despedida dos seus discípulos, ele deixou essa mensagem, que é uma mensagem extremamente importante para o futuro da humanidade, em que ele mostra a importância da fé, de crer nos seus ensinamentos, no que ele nos deixou. E ele disse mais: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Quer dizer, uma mensagem também de esperança, de fé, de crença no Pai e no nosso Mestre Jesus, e de esperança de uma vida futura melhor, para aqueles que são justos, são bons e procuram seguir o caminho que o nosso Mestre nos deixou. Jesus, o caminho para o Pai, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, uma mensagem de fé, de esperança, e o caminho para chegar ao nosso Pai, que é a caridade, que foi o que mais o nosso Mestre Jesus praticou, nos ensinou, nos deu tanto exemplo nas suas obras. E esse é o caminho para que possamos chegar até o Pai, através da caridade, que é a materialização da vontade do nosso Pai, do nosso Criador. Jesus, quando estava diante de Pôncio Pilatos, esse perguntou a Jesus: és o rei dos judeus? Jesus respondeu: se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente teria impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o reino ainda não é aqui. Meu reino ainda não é aqui, respondeu Jesus. Meu reino não é deste mundo. E aí Pôncio Pilatos insistiu: és, pois, rei? Jesus respondeu: tu o dizes, sou rei. Mas não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Isso tudo está no capítulo 18 de João, versículos 33, 36 e 37. Vamos procurar interpretar um pouquinho da profundidade desse ensinamento do nosso Mestre Jesus, quando ele disse que o seu reino não era deste mundo, em que ele se referia claramente ao universo como um todo, não só ao planeta Terra, e muito menos àquela região da Palestina que estava sendo ocupada pelo Império Romano. Então, o nosso planeta Terra, como nós vemos, ele é grandioso, né? Mas como dizia minha mãe, esse mundo é muito pequeno, e realmente, se referindo ao planeta Terra, ele é maior do que alguns de seus vizinhos aqui no Sistema Solar, porém, ele se torna muito pequeno quando nós o comparamos com Júpiter, o maior dos planetas do Sistema Solar, e ele se torna um pontinho em comparação com o Sol, que é a grande estrela do nosso sistema, porém é considerado uma estrela anã diante do universo. Vejam só o tamanho do Sol diante da estrela Arcturus, né? Nessa escala aqui, Júpiter praticamente quase que desaparece, vira um pontinho. E para se ter uma ideia da grandeza do universo, vejam só Arcturus, aquela gigante, perto da estrela Antares, como que ela fica pequenininha. Essa altura, então, o Sol já desapareceu há muito tempo. Vejam só Arcturus, perto de Cefei. E vejam, então, Antares, aquela gigante, perto de Canis Maiores, a maior estrela do universo por nós conhecido. A imensidão das galáxias, né, é de uma tal proporção, de uma tal grandeza, o universo criado pelo nosso Pai, que se estima que existam cerca de centenas, 200 a 400 bilhões de estrelas. Não falei milhões, não, bilhões de estrelas.
E cada galáxia dessas, são bilhões de galáxias, centenas de bilhões de galáxias. Estima-se cerca de 100 a 200 bilhões de galáxias e cada uma com 200 a 400 bilhões de estrelas. Então, a estimativa é que existam cerca de 10 sextilhões de estrelas, algo que não dá nem para imaginar, não dá nem para contar quantos números que isso representa. Devem ser trilhões de estrelas. Para se ter uma ideia da grandeza do universo, isso equivaleria mais ou menos, seria maior do que a quantidade de grãos de areia que tem no nosso planeta, ou então se juntassem todos os seres humanos, os 7 bilhões e meio de habitantes do nosso planeta, a quantidade de células que nós teríamos todos juntos não seria capaz de representar a grandeza do universo. A Via Láctea, para se ter uma ideia da sua grandeza, do centro até o Sol, de diâmetro são 100 mil anos-luz, do centro para o Sol são 30 mil anos-luz. Vejam só a grandeza da Via Láctea, que é a nossa galáxia. E o que é um ano-luz? Um ano-luz é a distância equivalente ao percurso feito por um raio de luz durante um ano, sem parar, com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Portanto, um ano-luz equivale a 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Vejam a grandeza do universo, que o nosso Pai, Criador do grande universo, que obra magnífica, que infinita obra é essa criada. E a Alpha Centauri, que é o sistema mais próximo do sistema solar, a uma distância de 4,37 anos-luz. Quer dizer, a Voyager, que é a nave espacial mais rápida já construída pelo homem, pode alcançar uma velocidade de 77,3 km por segundo, o que representaria uma viagem nessa velocidade demoraria 50.245 anos até chegar a Alpha Centauri. Então vejam a distância, a grandeza do universo. Mas vejam só então o que dizia sobre a possibilidade de existir vida em outros mundos, em outros planetas, em outras estrelas, em outras galáxias. Carl Sagan, um cientista, um biólogo, um astrônomo, ele dizia o seguinte: se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. O Allan Kardec, com outras palavras, disse algo muito semelhante. Ele falou: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja vida no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Allan Kardec também era um cientista, um escritor, um grande educador. Também tinha essa visão, como nós espíritas temos a visão. Nossa religião é uma das poucas que acredita em vida em outros mundos, em outros planetas. Nós não acreditamos que o planeta Terra seja exatamente o centro do universo, mas sim um integrante desse imenso universo. Outro grande cientista também, o professor José Renan de Medeiros, que já foi mestre em astronomia, doutor em ciências e já foi presidente da Sociedade Brasileira de Astronomia. Ele também diz: descobrir vida lá fora é apenas uma questão de tempo. Há consenso de que existe atividade biológica lá fora. Só não encontramos por causa da nossa limitação tecnológica. Ou seja, tudo faz crer que nesses centenas de bilhões de galáxias, com centenas de bilhões de estrelas, e cada uma circundada por alguns planetas, e esses, por sua vez, com alguns satélites, vejam a grandeza desse universo, de sextilhões de astros. Não é possível que só exista vida num único planetinho em toda essa grandeza desse universo. Portanto, nós espíritas, assim como muitos cientistas, acreditamos piamente na existência de vida em outros planetas. E esse não é um conceito novo. Na verdade, é um conceito antigo. Na Grécia Antiga, alguns filósofos, como Demócrito, já acreditava. Pitágoras e seus discípulos também defendiam a existência de vida em outros planetas, assim como Aristóteles. Jacques de Molay, o grão-mestre dos Templários, também era um crente em vida em outros mundos, em outros planetas. E vários astrônomos, vários cientistas, vários escritores têm defendido essa tese de que astronautas antigos nos visitaram alguns milhares de anos atrás. Podemos, aqui dentro, vários dezenas, nós podemos citar aqui, destacar o Erich von Däniken, Erich von Däniken, conhecido no Brasil como Erich von Däniken, o suíço.
o Zecharia Sitchin, o próprio Carl Sagan, que eu já citei também, e o David Hatcher Childress. Mas todos aqui são muito destacados, Stephen Hawking e outros aqui de grande valor. Mas um que se destaca muito, muito famoso mundialmente é o Erich von Däniken, né? O suíço Erich von Däniken, que é autor do livro Eram os Deuses Astronautas, um livro que se tornou mundialmente famoso, em que ele sugere, em que ele aponta para a grande probabilidade de que nós fomos visitados há alguns milênios atrás por seres vindos de outros planetas. E aqui deixaram as suas marcas. Outro também defensor disso é o David Hatcher Childress. Apesar do nome, ele é francês, vive nos Estados Unidos, é filho de americanos, é chamado de o novo Indiana Jones, também é um defensor da tese de existência de vidas em outros planetas. Mas, por outro lado, tem muitos cientistas que não acreditam em visitantes de outros planetas e em vida fora do nosso planeta. A teoria deles é de que o nosso planeta tem a existência de 4,5 bilhões de anos e somente há 200 mil anos atrás, 350 a 200 mil anos atrás, é que teve condições de gerar uma civilização tecnológica. Essas civilizações não são eternas na concepção deles. Existimos só há cerca de 200 mil anos, 300 mil. O Homo sapiens estima-se que tenha surgido de 340 mil a 200 mil anos atrás, mas só nos últimos 10 mil anos é que passamos a viver como uma civilização mesmo. E a ciência que levou Apolo 11 até o espaço, até a Lua, esse mundo científico moderno surgiu apenas da Revolução Industrial para cá, que realmente a humanidade começou a ter um progresso tecnológico mais avançado. Tem também a teoria da relatividade, que acha que é impossível esses cientistas, na visão deles, né, talvez numa visão materialista, de que é impossível viajar mais rápido que a velocidade da luz. Nós, espíritas, acreditamos que existam outras formas de vida e outras formas de transporte. Portanto, na forma espiritual pode ser que haja uma velocidade muito acima dessa, mas de qualquer forma, muitos cientistas defendem que a velocidade máxima possível seria a velocidade da luz. Então, os aliens mais próximos levariam 1.700 anos para chegar até nós e o mesmo tanto para eles voltarem. E, segundo eles, não existe nenhuma prova de que alienígenas tenham deixado aqui escavações ou objetos arqueológicos entre nós. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: será que não deixaram nada? Einstein, um dos maiores gênios da história da humanidade, ele dizia: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Vejam aqui algumas gravuras feitas em argila na civilização suméria de mais de 4 mil anos antes de Cristo. Vejam se isso aqui não é a imagem de um helicóptero, de um avião ou de uma espaçonave, um OVNI, de naves espaciais. Isso aqui há 4 mil anos atrás. Como é que seria possível se imaginar algo dessa natureza? E foi o que eles retrataram. Mais tarde até vamos falar muito sobre essa civilização e sua importância. Aqui, numa caverna em Valcamonica, na Itália, de 10 mil anos atrás, vejam aqui se não são figuras de astronautas. Aqui também. Aqui uma moeda do Antigo Egito, vejam se não retrata exatamente um ET, mas aqui é o retrato de astronautas. Segundo alguns cientistas mais céticos, eles dizem que são figuras de anjos. Só que os anjos, eles só foram incorporados às religiões de tradição judaico-cristã por volta do século VI a.C., por influência do masdeísmo. Então, seria impossível nessa época os humanos terem a noção das figuras de anjos ou demônios, né? Aqui também nós vimos várias ilustrações, vários geóglifos, né, que são aqueles desenhos feitos em pedra, retratando vários animais e objetos, as estátuas gigantes na Ilha de Páscoa. Aqui no Antigo Egito, essa figura aqui que retrata muito proximamente de um extraterrestre, um ET como nós conhecemos. As pirâmides do Egito, as grandes pirâmides do Egito, obras
do ponto de vista arquitetônico e do ponto de vista astronômico, perfeitas para uma época em que o desenvolvimento tecnológico do homem era muito rudimentar, as condições técnicas para se fazer isso, no tempo em que foram feitas, eram muito rudimentares para que se tenha obras tão gigantescas e tão perfeitas do ponto de vista não só arquitetônico como astronômico. Aonde bate o sol, tanto no solstício de verão como no solstício de inverno, é de uma precisão, de uma consistência realmente espantosa para a época em que foram construídas. O mesmo se dá nos templos maias e astecas e dos incas. São obras também perfeitas do ponto de vista astronômico e arquitetônico. São obras de uma grandiosidade imensa. E nós temos também na descrição da própria Bíblia, no Mar Barata, em vários livros escritos antigos, na Gênese dos Sumérios, enfim, livros de milhares de anos atrás, descrições perfeitas de naves voadoras. Aqui na visão de Ezequiel, esse texto da bíblico foi entregue a arquitetos e engenheiros, e eles fizeram desenhos representando gráficos da visão de Ezequiel, e daria exatamente essas figuras aqui que nós vemos, são verdadeiros seres espaciais. Essa era a visão que Ezequiel teve da glória de Deus, mas que na verdade era um carro que subia e descia do espaço. Quer dizer, isso daí provavelmente, com quase toda certeza, era um OVNI. Aqui também lembra muito uma cápsula de um astronauta, é a tampa da tumba de Pacal, em Palenque, no México. Aqui agrófilos, que são desenhos geométricos feitos nos campos, que ocorrem durante a madrugada em várias partes do mundo. Vários cientistas já tentaram fazer esses desenhos nas mesmas condições durante a madrugada, fizeram algo muito próximo, mas não exatamente igual ao que esses agrófilos apresentam. Vejam aqui como eles são gigantescos, olhem aqui, as pessoas como ficam pequenas dentro desses desenhos, que são feitos durante a madrugada, em poucas horas, de uma forma perfeita. E aqui é algo extremamente intrigante, que realmente nos faz refletir, que é o mapa de Piri Reis, um comandante turco e cartógrafo. Ele fez esse mapa daqui em 1513, baseado em alguns mapas que ele encontrou de Cristóvão Colombo. Ele conseguiu de Cristóvão Colombo, de um marinheiro pertencente à esquadra de Cristóvão Colombo, mas também de alguns mapas, de alguns gráficos, de algumas fontes de 4.000 anos antes de Cristo. E vejam que a retratação desse mapa do mundo é uma coisa perfeita, inclusive com a presença da Groenlândia, que ainda não tinha sido descoberta, só foi descoberta alguns séculos depois. E o mais incrível, a presença da Antártida, e do Polo Norte, em que essas calotas polares, né, elas não estavam cobertas de gelo. Isso daí ocorreu, a última era glacial começou há 13.000 anos antes de Cristo. Então, os polos só ficaram sem cobertura de gelo há 11.000 anos antes de Cristo, há 13.000 anos atrás. Isso daí o ser humano só veio a descobrir isso no século XX. Então, era impossível para Piri Reis, esse comandante turco, ter a noção disso, de que os polos não estavam com cobertura de gelo. E esse mapa desenhado por ele, baseado em outros mapas, retrata perfeitamente isso. Não só a existência da Groenlândia, como ainda não tinha sido descoberta, como a presença dos polos também, que não tinham sido descobertos ainda, os continentes Ártico e Antártico. E o mais incrível de tudo, sem a cobertura de gelo, coisa que o ser humano só veio descobrir isso no século XX. Então é algo realmente impressionante e, a princípio, inexplicável do ponto de vista humano. E agora nós vamos falar um pouquinho também da civilização suméria também. A civilização suméria, por unanimidade dos historiadores, foi a civilização que mais legados, mais ensinamentos deixou para a humanidade.
E graças a esse homem aqui, o Zecharia Sitchin, que nasceu no Azerbaijão, ele era judeu, ele foi viver depois na Palestina durante o domínio britânico, e lá ele teve a oportunidade de aprender vários idiomas, o hebraico antigo e moderno, outras línguas semíticas, outros idiomas europeus. Ele depois se formou em História da Economia, e assim ele pôde viajar pelo mundo todo, e dessa forma foi aprendendo outros idiomas antigos, e ele se tornou um especialista em traduzir a escrita cuneiforme dos sumérios, que é a escrita mais antiga da humanidade. E assim ele pôde fazer tradução dessa civilização que foi de uma importância inestimável para a história da humanidade. Civilização essa que ocupou ali a região da Mesopotâmia, hoje ocupada pelo sul do Iraque e do Kuwait. Essa civilização viveu naquela região há mais de 4.000 anos antes de Cristo e deixaram um legado impressionante. Eles construíram mais de 12 cidades, entre elas a cidade bíblica de Ur, onde teria o patriarca Abraão nascido e vivido antes da sua migração para a Terra Prometida. E os sumérios, então, como eu falei, construíram 12 cidades-estados. Aqui um mapa onde eles viviam, na Mesopotâmia, entre rios, né, entre os rios Tigre e Eufrates. E que importância, aqui a cidade de Ur, onde teria nascido, foi a cidade mais importante da sua época, onde teria nascido o patriarca Abraão. Mas vejam só alguns dos ensinamentos e alguns dos legados deixados pela civilização suméria. Um deles é esse daqui, a história de uma arca construída conforme a orientação de Deus para um homem que era justo e que assim ele seria salvo daquela corrupção humana que estava tomando conta do mundo e seria salvo de um grande dilúvio. E ele poderia levar a sua família e os animais e assim seria protegido e daria continuidade à existência humana e dos animais e das plantas também. Esse homem, né, ele está descrito na epopeia de Gilgamesh, que é o Gênesis sumério, em que descreve o dilúvio de Ziusudra, isso mesmo. Conhecido por todos nós como Noé, para os hebreus, mas ele foi descrito na Gênesis suméria como sendo Ziusudra, ou então era chamado de Utnapishtim entre os babilônios e Atrahasis pelos acádios. Então, o Gênesis sumério foi escrito alguns milhares de anos antes da Torá, antes da Bíblia hebraica. Só alguns milhares de anos depois é que os hebreus, através de Moisés, descreveram essa história como sendo o personagem Noé. Mas, na verdade, esse primeiro personagem foi Ziusudra, na tradução feita por Sitchin, instruído pelo deus Enki, para que fosse salvo daquele grande dilúvio. Então, vocês vejam que as religiões de tradição judaico-cristã, na verdade, tiveram influência de outras religiões muito mais antigas. Mas, além disso, qual é a grande importância dos sumérios? Eles foram os inventores da roda, das carruagens, de 2 e de 4 rodas, faziam drenagens, canais, barragens, foram inventores da cerveja, foram pioneiros no desenvolvimento agrícola, criação de animais bovinos, carneiros, cabras, porcos, usavam bois e burros para os transportes de carga, eram exímios pescadores, foram os inventores dos barcos também. Aqui uma carruagem de 2 rodas, outra carruagem aqui, levada por bois. Lanças, arcos, flechas, fundos, adagas, espadas, tudo também foi inventado por eles, capacetes, aqueles saiotes, os quiltes de couro. Os instrumentos de guerra, então, eles foram pioneiros também, inventores. Instrumentos musicais também, acredita-se que eles tenham sido os pioneiros, inventores dos instrumentos musicais. Os barcos de pele, barcos à vela, barcos a remo, também foram invenções dos sumérios. Vejam quantas coisas que eles inventaram que passaram a ser usadas pela humanidade na antiguidade e ainda são usadas até hoje. Inventaram a escrita grafada. A primeira escrita, a primeira linguagem escrita da humanidade foi o sistema cuneiforme dos sumérios, que datam mais de 3.000 anos antes de Cristo.
eles redigiam textos científicos, leis, tinham textos de matemática, astronomia, medicina, eles foram os pioneiros na medicina. Aqui, tabuletas de argila, de pedra, com a escrita cuneiforme dos sumérios. Aqui mais outra tabuleta de argila. O Sitsin foi um dos poucos que tinha condições, capacidade de traduzir essa escrita cuneiforme. Na arquitetura também eles tiveram um grande desempenho com a construção dos zigurates, aquelas pirâmides de tijolos, templos, palácios, vasos, objetos de cerâmica, usavam furadeiras arqueadas, pedreiros e ourives trabalhavam com marfim, ouro, prata e galena. Vejam quantas coisas que eles nos deixaram. Uma ciência muito avançada na medicina, na cirurgia, na farmácia. Já inventavam medicamentos, a matemática, o sistema sexagesimal, conceitos matemáticos usando números baseados em 6 e 10. Inventaram um relógio com 12 horas para a parte clara e para a parte escura. Dividiram horas em 60 minutos, inventaram um calendário de 12 meses, as regras graduadas, dividiram os dias em 24 horas iguais, com 12 horas diurnas, 12 horas noturnas, criaram um sistema de pesos e medidas. Vejam quantas coisas essa civilização de 4.000 anos antes de Cristo nos deixou. O conceito do heliocentrismo, em que o sistema solar, os planetas se movimentavam em torno do Sol, e não como estava descrito na Bíblia Antiga, em que o Sol girava em torno da Terra. O sistema solar, no conceito deles, era um conjunto de 12 planetas, incluindo o Sol e a Lua, e o 10º planeta seria Níbiru, da onde eles teriam vindo, através dos Anunnakis, que seriam os deuses de Níbiru, que teriam vindo habitar e transformar a humanidade aqui no nosso planeta. Existem tabuletas antigas, né, centenas de tabuletas antigas no Museu do Antigo Oriente Próximo, na Alemanha e no Museu de Pérgamo, em que ainda tem muitas tabuletas que não foram traduzidas, que podem revelar muito da história antiga da humanidade. Aqui, o simbolismo de deuses sumérios, vejam que todos eles alados, né, todos eles com asas, simbolizando seres que voavam. Aqui vejam figuras de deuses sumérios. Aqui um verdadeiro astronauta, essa representação desse deus sumério. E uma estátua muito parecida com essa foi encontrada entre os astecas também, no México. Vejam, não é possível que isso seja coincidência. Mas aqui há um fato que é realmente inquestionável, meus irmãos. Aqui é um fato que realmente dá para pensar e dá para refletir. São as ruínas de Baalbek. Aqui tem uma construção romana do templo de Baco, do deus Baco, e de Júpiter, deuses romanos. Essas ruínas aqui, esses templos foram construídos aproximadamente 260 anos antes de Cristo. E mais aqui ao fundo, tem o templo do deus Baal dos fenícios, que foi construído cerca de 1000 anos antes desses templos romanos. Só que esses templos aqui, romanos como dos fenícios, foram construídos em cima dessas bases de pedra aqui, onde estão esses trilitões, esses megálitos aqui, ó. Vejam aqui nessa outra imagem, aqui o templo do deus Baco, dos romanos, deus Júpiter, e aqui ao fundo o templo do deus Baal dos fenícios, que foi construído alguns séculos antes, mais de 1000 anos, talvez até antes dos romanos. Só que tudo isso em cima dessa base de pedra aqui, que tinha sido construída cerca de uns 2000 anos antes dos romanos e dos fenícios. Então aqui uma outra imagem. Agora vejam aqui esses megálitos que eu me referi, que formam aquela base de pedras. São gigantescas, são pedras com cerca de 2.000, 1.000 toneladas, 500 toneladas cada uma. E vejam que o tamanho, o gigantismo dessas construções aqui, desses megálitos. Mas o mais incrível é isso, que essas pedras foram cortadas e foram levadas de uma distância de mais de 1 quilômetro de distância. Vejam aqui a pedreira, onde foram retiradas essas pedras, e vejam lá ao fundo o templo,
onde foram levados aqueles megálitos. Vejam só, peças aqui com mais de 2.000 toneladas, como essa daqui. Só que, nos dias atuais, o mais poderoso guindaste móvel existente no mundo é esse fabricado pela Liebherr, empresa alemã. Ele tem a capacidade de carregar até 106 toneladas de carga em 80 metros de altura, num raio de 12 metros. Ou seja, ele poderia levantar peças de 106 toneladas, mas não teria a capacidade de levantar aquelas pedras com 500 toneladas, 1.000 toneladas, 2.000 toneladas. Então, seria impossível para esse guindaste, nos dias de hoje, levar aquelas pedras. Aqui, a Shaw Group, né, é uma empresa responsável pela construção desses guindastes aqui que trabalham em plantas nucleares. Esse Bigger 125 dele pode levantar até peças com 7.500 toneladas. Então, ele poderia levantar aquelas pedras. Porém, ele é uma plataforma fixa, ele é um guindaste fixo. É um equipamento que ele tem a capacidade de levantar peças até 171 metros de altura, mas não pode chegar aos 262 metros. Então, para cada guindaste desse ser construído, são gastos de 50 milhões de dólares. Então, nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, o ser humano não teria capacidade de ter construído um templo como aquele que existe nas ruínas de Baalbek. Então, seria impossível para o ser humano, nos dias de hoje, construir um templo daquele. Então, a pergunta que fica, como é que há 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, o ser humano foi capaz de construir um templo como aquele sem ajuda externa, sem ajuda de uma tecnologia extraterrestre? É algo que dá o que pensar e praticamente fica sem resposta, porque, do ponto de vista do que nós conhecemos, não seria possível o ser humano construir. Então, a vinda dos Anunnakis, esses deuses, esses seres que teriam vindo do planeta Nibiru, ele está presente nas obras de Sitchin e de outros autores também, que descrevem essa vinda desses seres alienígenas aqui, e com uma outra linguagem, mas de uma forma muito parecida em algumas obras espíritas, como no A Caminho da Luz de Chico Xavier, obra psicografada de Chico Xavier, ou Amanhecer de uma Nova Era, do Divaldo Franco, ou então Os Exilados da Capela, de Edgar Armand. Nós temos descrições muito parecidas com essas que tem no livro de Sitchin e outros autores, da vinda de seres de outros planetas para o nosso planeta. Mas por que então o ser humano ainda duvida tanto da vinda de outros seres para o nosso planeta? Um dos motivos, provavelmente, foi que em 1938, o genial Orson Welles, ele fez uma transmissão de rádio, um programa radiofônico, que seria a Guerra dos Mundos, simulando a invasão extraterrestre no nosso planeta. Muitas pessoas pegaram o programa no meio, porque no início ele falou que se tratava de um programa de ficção científica, mas muitas pessoas pegaram o programa no meio e acharam que se tratava mesmo de uma invasão extraterrestre no nosso planeta, e isso gerou pânico. Algumas pessoas cometeram suicídio, outras saíram correndo pelas estradas, fugindo em pânico, até que o programa teve que ser interrompido e ser feito um novo aviso de que se tratava de uma obra científica. Então, na verdade, o ser humano, ele de alguma forma, consciente ou inconscientemente, ele teme a invasão do nosso planeta por seres de outros mundos, né? Seres extraterrestres. Esse aqui foi um fato muito curioso, ocorrido em 2 de julho de 1947, em que o William McBrazel, né, estava andando na sua fazenda junto com seu filho e viu a queda, isso no município de Roswell, no Novo México, nos Estados Unidos, em que caiu uma espaçonave e os destroços dela se encontraram lá no campo, nessa fazenda, e aí a Força Aérea Americana e o Exército dos Estados Unidos chegaram até o local, levaram os destroços e depois desmentiram todas as versões, dizendo que se tratava de um balão meteorológico, né? Por conta dessas visões e de situações de testemunhas que viam OVNIs e descreviam a chegada de OVNIs ao nosso planeta, foi um dos motivos que levaram os Estados Unidos a fundarem a CIA, a Agência Central de Inteligência, que também seria incumbida
desses assuntos ligados a OVNIs, a alienígenas, e criou uma comissão com militares, com cientistas, que seriam os Dozes Majestosos, e quem foi nomeado para secretário de segurança foi James Forrestal, que foi um herói de guerra, e dessa forma esses grupos ficariam responsáveis por tratar esses assuntos ligados a OVNIs e extraterrestres. Aquela espaçonave que caiu em Roswell, ela foi levada para o Forte Wright-Patterson, a base da Força Aérea Americana. Eles criaram vários projetos ligados a UFO. Um deles foi o projeto Gruge, que durou de 1949 a 1952. O primeiro foi na fundação da CIA, de 47 a 49, depois de 49 a 52, o projeto Gruge, e depois de 52 a 1970, o projeto Livro Azul, que deveria trazer para a opinião pública informações ligadas a OVNIs. Mas, na verdade, o que eles faziam era cobertar tudo, barrar e impedir qualquer informação dessa natureza. Como eu falei, aqueles ETs que caíram com aquela espaçonave em Roswell foram levados para a base da Força Aérea Americana de Wright-Patterson, e lá se encontraram durante muitos anos. Aqui foi uma visão vista por um fotógrafo e depois por astrônomos em agosto de 1951, em Lubbock, de espaçonaves, luzes percorrendo o espaço numa velocidade espantosa. E mesmo assim, Edward J. Ruppel, que fazia parte do projeto do Livro Azul, veio e desmentiu tudo e disse que se tratava de voos de pássaros à noite. Depois disso aqui, em 1957, numa estrada, alguns imigrantes viram a passagem de uma astronauta, inclusive parando o carro de funcionar. Isso aconteceu com várias outras pessoas nessa mesma noite, inclusive o xerife também. E os integrantes do projeto Livro Azul vieram investigar e disseram que se tratava de um raio, de um trovão, de um relâmpago caindo do céu. Depois, em 1965, 23 pilotos avistaram um OVNI percorrendo do Canadá aos Estados Unidos. Esse OVNI teria caído em Kecksburg. E o mais curioso é que ele tinha escritas em hieróglifos na parte externa dele. Várias testemunhas viram esse fato, testemunharam esse fato. E mesmo assim, os integrantes do projeto Livro Azul foram lá e recolheram todo o material, fotos, tudo, e levaram e desmentiram a versão das testemunhas, dizendo que se tratava da queda de um meteorito. Também existe a ação dos homens de preto, né, que o cinema glamouralizou, né, muito, né, deu uma imagem meio cômica, os homens de preto, mas na verdade se estima, muitos autores dizem que eram agentes da CIA e que eram incumbidos de barrar qualquer tipo de informação. Uma das pessoas que foi vítima dessa situação foi John Murphy, um fotógrafo. Ele fotografou a queda daquela espaçonave, ele colheu o testemunho com dezenas de pessoas, e ele anunciou que ia apresentar um programa no rádio. Ele foi convencido pelos homens de preto a não fazê-lo, ele desistiu, eles levaram todo o material dele. Aí, 2 anos depois, ele resolveu reabrir o caso e fazer uma nova investigação e um novo programa, mas misteriosamente ele foi atropelado. E o motorista nunca foi encontrado. Esse mesmo destino teve o James Forrestal, aquele que foi secretário de segurança, que ele queria revelar uma série de coisas. Depois ele foi internado como louco e depois cometeu suicídio. James McDonald, também outra testemunha, foi morta pela versão oficial suicídio. Esse Mike Reynolds também, ele colheu muito material a respeito, mas também foi convencido pelos homens de preto a desistir de publicar o livro, e John McKinley e John Murphy foram atropelados. Então, isso tudo está nesse livro aqui, desse autor, Nick Redfern, descrevendo a ação desses homens de preto. Esse aqui é um grande astrônomo e cientista, John Allen Hynek, em que ele era incumbido de
e investigar essas aparições de OVNIs, e sempre dava uma versão oficial de que era pântano, como aqui no caso de Washington também, em 14 de março de 1966, vários OVNIs percorrendo o espaço, um deles caiu num pântano, e a versão oficial de que se tratava de ilusão de ótica, que era imagem de fumaça, né? Aqui um outro fato extremamente interessante também, isso aqui foi durante a Guerra do Vietnã, em que algumas embarcações americanas foram atacadas e algumas delas destruídas por OVNIs. O mesmo ocorreu com um navio australiano também. Isso aqui em 1973, o general George S. Brown, ele confirmou isso. Ele dizia que quando tinham esses chamados de urgência, que se referiam a OVNIs, eles diziam que eram helicópteros dos vietnamitas, helicópteros inimigos, porque os vietnamitas não usavam helicópteros. Então foi frequente naquela época terem avistado OVNIs e a presença de OVNIs e de espaçonaves vindas do espaço, e inclusive algumas até de uma forma litigiosa, mesmo uma forma agressiva, atacando embarcações americanos e australianos. Em 1970, depois, esse aqui é o Major George Feller, terceiro, ele, depois que se aposentou, ele confirmou que, num livro escrito por ele, que um alienígena foi morto numa base militar em 1978, e o sargento Jeffrey Morse, que foi encarregado da investigação, ele foi convencido pelos seus superiores a não falar nada, e depois ele foi transferido daquela base e nunca mais teve notícia deles. Bom, até que chegamos, então, mais recentemente ao caso desse hacker escocês, o Gary McKinnon. Ele acessou computadores da CIA, do FBI, da NASA, do Pentágono. Ele invadiu e danificou mais de 57 mil computadores do Exército Americano, da Aeronáutica, da NASA, do Pentágono. E ele acabou sendo deportado e levado para ser julgado, e foi condenado pela alta corte americana. Ele alegou em sua defesa que ele queria provar que haviam falhas nos sistemas de segurança americano e poder passar informações para a comunidade, para a sociedade. Mas o seu argumento não foi aceito e ele acabou sendo preso. Mas vejam que coisa interessante das imagens que ele conseguiu captar. Uma delas é a existência mesmo da chamada Guerra nas Estrelas, ou seja, um sistema secreto de proteção dos Estados Unidos, com várias espaçonaves ao redor da Terra, na proteção do planeta contra um possível ataque alienígena ao nosso planeta. Então, existe, de fato, um sistema de segurança com espaçonaves ao redor do nosso planeta. Isso aí foi detectado em imagens de arquivo da NASA, através do Gary McKinnon, né? Aqui outras imagens impressionantes, essa daqui, de um astronauta em 1962, o John Glenn. Vejam aqui ao redor da Lua, essa espaçonave. Aqui outra imagem também. Aqui outra imagem de uma espaçonave. Aqui outra imagem de espaçonave feita por Neil Armstrong, o primeiro homem a posar na Lua, a pisar na Lua. Ele tirou essas fotos. Vejam aqui essas fotos desses desenhos aqui, que são bases, né? Bases possivelmente militares ou astronômicas na Lua, feitas por seres, né? Seres humanos ou extraterrestres, né? Extraterrestres provavelmente, porque não foram feitas por seres da Terra. Vejam aqui outras imagens de espaçonaves. Aqui uma imagem feita pela Apollo 13 em 1971. Aqui outras imagens também nos sites da NASA também. Vejam só essas construções na Lua também, coisas impressionantes. Aqui outras bases também. Aqui um ser caminhando pela Lua, também uma foto. Aqui bases também. Vejam uma base aqui astronômica também, construída na Lua, que não foram feitas pelo homem.
aqui espaçonaves também, na Lua, aqui em Marte, vejam só também, isso aqui também sugere claramente uma espaçonave, também não feita pelo homem, aqui um desenho também em Marte, e aqui finalmente a Marinha Americana revelou essa foto aqui, no ano passado, em 28 de abril de 2020, em que autoridades americanas confirmaram a veracidade de 3 imagens de OVNIs que estavam percorrendo os céus do nosso planeta, né? Então foram 3 vídeos que mostravam a presença de OVNIs percorrendo o nosso planeta. E a pergunta que fica é a seguinte, meus irmãos, já quase que encerrando a nossa apresentação: por que as grandes nações escondem a verdade da população, da sociedade, sobre a existência e a presença e a vinda já de muitos milênios, muitos séculos, de alienígenas ao nosso planeta? Alguns cientistas, alguns astrônomos defendem que a nossa incapacidade tecnológica e militar de deter um ataque alienígena. Então, isso daí poderia gerar um temor, um medo, um pânico muito grande. Isso nós vimos que já aconteceu naquela transmissão radiofônica do Orson Welles. Então, é um medo, é um receio que sempre existiu. Então, de se criar um pânico na população, isso é real. E é real também que nós não temos capacidade tecnológica e militar de deter um ataque alienígena. Então, há um receio de se divulgar isso. E também uma visão que eu tenho, e muitos também acredito que tenham, que é descrença em vários dogmas, porque a partir do momento que ficar muito claro da existência de vida em outros planetas, da existência da presença de seres de outros planetas entre nós, da vinda de alienígenas entre nós há muitos séculos atrás, há milênios atrás, como bem disse o nosso Mestre Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, que moradas são essas? São os muitos planetas que existem, muitas estrelas, muitos astros, trilhões, como nós já vimos, 6 trilhões. E por que só o nosso planeta seria habitável? Então, na visão que o nosso Mestre Jesus nos deixou, e a visão que nós espíritas temos, é que existe, sim, vida em outros mundos e outros planetas, nas mais diversas formas, nos mais diversos planos espirituais, nos mais diversos tipos de vibrações espirituais. E o nosso planeta, ele não é único no universo. Então, o nosso Mestre Jesus, ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos o lugar. Afirmativa do nosso Mestre Jesus. Então, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. E é assim que os mundos progridem e os seres vivos também. Então, nas instruções dos espíritos, no livro dos Espíritos, tem uma mensagem muito interessante, também encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é: o progresso é uma das leis da natureza. Segundo o Espírito de Santo Agostinho, em Paris, 1862, todos os seres da criação, animados ou inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição que parece aos homens o fim das coisas não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada, ou seja, a reencarnação é um processo progressivo de construção permanente. Isso está muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, como também do alquimista Hermes Trismegisto, que teria sido contemporâneo do patriarca Abraão, também na descrição dele, também ele fala muito claramente também da progressão da reencarnação dos seres e da evolução dos seres. Assim como os seres evoluem, os planetas também têm seus ciclos evolutivos. Começando com o mundo primitivo, como já foi o nosso planeta Terra, em que se verificaram as primeiras encarnações da alma humana, os seres mais primitivos, os verdadeiros primatas, passando para mundos de transição. Depois, o nosso planeta, hoje no estado em que se encontra, é um planeta de expiação em provas, em que o mal ainda predomina o sofrimento, as doenças,
guerras, enfim, ainda há um nível de sofrimento muito grande, migrando para um mundo de transição e chegando até um mundo de regeneração, que é o futuro próximo do nosso planeta, em que ele vai passar por um processo de transformação e se transformar num mundo de regeneração, onde há um equilíbrio maior e as almas elas readquirem as suas novas forças, repousando da fadiga das lutas, migrando depois para um mundo feliz, vai evoluir para um mundo feliz, onde o bem supera o mal, e finalmente chegando até um mundo celeste, um mundo divino, onde moram os espíritos purificados, onde o reino, o bem, né, reina sem qualquer presença do mal, um mundo de eterna felicidade, onde os seres divinos lá se encontram. Meus irmãos, essa frase estava escrita no Delfos, da antiga Grécia, no pórtico do templo do oráculo de Delfos, em que diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que tu procuras não encontrares primeiro dentro de ti mesmo, tu não encontrarás em lugar nenhum. Ou seja, antes de procurarmos encontrar qualquer coisa no universo, vamos procurar conhecer a nós mesmos, né? A criação ela é incessante, o progresso ele é inevitável. Nós temos o livre-arbítrio para podermos evoluir, para podermos escolher os nossos caminhos. Sabemos, fomos ensinados do caminho do bem, o caminho que o nosso Mestre Jesus nos deixou, e a escolha do caminho a seguir é um livre-arbítrio nosso. Existem diferentes graus de evolução espiritual, diferentes graus de evolução nos mundos existentes. O progresso material de um planeta, ele acompanha o progresso espiritual de seus habitantes. E essa frase aqui eu acho de uma relevância muito grande, é como eu vejo as coisas, é como eu vejo a forma em que esse assunto nos faz refletir de por que tentaram esconder durante tanto tempo da população essas informações verídicas, por que as religiões têm dogmas tão fora do que nós observamos, do que nós testemunhamos, enfim. Essa frase de uma autoria de Caroline Myss, uma jornalista americana, ela era católica, se converteu ao espiritismo, e ela diz o seguinte: a exposição à verdade muda a tua vida, ponto final. Seja essa verdade uma revelação sobre honestidade e integridade pessoal, ou se for uma revelação divina que reestrutura o teu lugar no universo. Por esse motivo é que a maioria das pessoas, a massa ignorante do pão e circo, foge da verdade em vez de se aproximar dela. É como nós acabamos de ver. As pessoas, ao invés de ir em busca da verdade, tentam provar que as suas teorias é que estão certas, ao invés de buscar a verdade, buscar a consistência nos dados e nos fatos, né? Meus irmãos, então eu vou, antes de fazer o encerramento, eu vou deixá-los com esse lindo vídeo aqui, que mostra a grandeza do universo que o nosso Pai Criador nos deixou, esse mundo maravilhoso, gigantesco, infinito, e tão grandioso que é também nós que somos também sua obra, sua criação, também temos um universo imenso dentro de cada um de nós.
Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Agora nós vamos fazer o encerramento dessa preleção de hoje. Eu agradeço a vocês pela paciência que tiveram de estar acompanhando essa apresentação. E vamos, nesse instante, então, vibrarmos todos nós juntos, com muito amor, fazendo brotar do nosso cardíaco uma vibração, uma energia na cor rosa de muito amor, de muita bondade, para que essa energia envolva todo o nosso planeta, para que o nosso Pai Criador, capaz de criar essa imensidão desse universo fantástico, infinito, que seja permitido por Ele que nós possamos, nesse momento de tanta angústia, de tanta aflição, que o ser humano possa encontrar uma solução, uma saída para essa pandemia que tanto aflige a humanidade nesse momento. Que famílias que perderam seus familiares, seus parentes, ou aqueles que perderam seus amigos, possam ser consolados nesse momento, e que esses irmãos que estão desencarnados possam ser recebidos com todo amor pelo plano espiritual mais elevado. Que o plano espiritual, então, possa, com a permissão divina, nos trazer uma solução através de vacinas ou de medicamentos, para que encontremos um caminho para solucionar essa tão grave pandemia que atingiu a humanidade nesses últimos 2 anos. Que nós possamos, assim, com muito amor, diante de tudo que nós aprendemos, dessa imensidão que existe nesse universo infinito, dessa imensidão que existe dentro de cada um de nós, onde há uma eterna briga entre o bem e o mal dentro de cada um de nós, que nós possamos, com todo aprendizado que nós adquirimos, saber escolher o caminho do bem, o caminho que o nosso querido Mestre Jesus nos deixou. E nós vamos, então, encerrar essa preleção de hoje à noite com a oração que o Mestre Jesus nos deixou, para que nós possamos, mais uma vez, com muito amor, seguir o seu exemplo, os seus ensinamentos, e nos tornarmos instrumentos de sua paz, no nosso querido Mestre Jesus, nosso Pai Criador. Vamos, então, com a oração que o nosso Mestre Jesus nos deixou, saudando o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois a ti, Senhor, pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, muito obrigado mais uma vez. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, e agradeço em especial aos nossos irmãos que fizeram o convite do Grupo Espírita da nossa casa, e um abraço aí fraterno para o meu querido irmão Zé Ricardo. Muito obrigado por esse convite. A todos, uma boa noite e uma boa semana. Muito obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe.
é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.